Para você que começa a acompanhar agora a nossa live, a live dessa segunda-feira, sou muito estressado. E agora? Essa é a live que é o tema que você escolheu. Lembrando que o tema de hoje foi escolhido por você e agora nós vamos falar desse tema. Inclusive ficou muito próximo, as pessoas votaram bastante no perdão também. Ficou quase um empate técnico. Na verdade, quando eu fui ver mais tarde, estava literalmente empatado, perdão e estresse. Aí eu pensei, vou manter o estresse, que eu já publiquei, mas o perdão, acredito que nós vamos ter que falar nessa semana ainda, porque as pessoas quiseram falar desse tema. Agora, o tema de hoje, conforme já falamos que você escolheu, é o estresse, e eu quero saber sobre as suas dúvidas em relação ao estresse, porque o ponto central dessa nossa fala é o e agora? O que fazer diante dessa questão do estresse? E eu convido você, então, a pegar esse material, manda um aviãozinho para todas as pessoas que você conhece, para que nós tenhamos a oportunidade de esclarecer um pouquinho sobre esse assunto. Eu começo essa live de hoje falando a mesma coisa que eu falei na primeira live que nós fizemos na semana passada. O título dessa live está equivocado. Da mesma forma que o título da primeira live também estava equivocado, eu começo dizendo para você que o título dessa live também está errado, porque ele começa dizendo, sou muito estressado. E eu digo para você, ninguém é estressado. Perceba a ênfase que eu usei na palavra é. Ninguém é estressado. Estresse é um estado. Estado é uma questão de estar, não é uma questão de ser. Entenda a diferença do verbo. A pessoa está estressada, ela não é estressada, porque estresse é identidade. Perdão, o verbo ser é identidade. Então, se eu digo que eu sou, não tenho o que fazer. Por exemplo, eu sou um ser humano. Não dá para mudar isso, não dá para mudar o meu DNA e eu virar um macaco, não dá para mudar meu DNA e eu virar um elefante, não dá. Eu sou um ser humano, eu vou permanecer sendo um ser humano. A mesma coisa, se você diz eu sou estressado, o seu cérebro começa a se apaixonar por esse estado e não quer mais largar isso. Inclusive, eu tenho certeza que você vê isso acontecendo no dia a dia. Pessoas que se apaixonam por essa postura, pessoas que se apaixonam por esse estado emocional e ficam ali presos naquilo ali, como se não quisessem soltar. Então a primeira dica, começamos logo de dicas, lá no e agora, o que fazer diante disso? Não diga mais eu sou estressado, eu sou estressada, não diga mais eu sou muito estressado, diga eu estou. Eu estou. Entenda que, por mais que o estresse seja uma reação automática, ele tem uma origem, ele tem uma base, ele tem um princípio por trás dele. Algo provocou aquilo ali, não foi do nada, ele não surgiu do nada, ele foi provocado por um contexto. Mas nós vamos falar sobre esse contexto aqui. Bom, uma outra coisa que eu quero dizer para você é o seguinte. Estresse é uma reação automática do corpo, ele vai acontecer naturalmente. Você, por exemplo, passou por uma situação que o seu cérebro considera que é perigosa, ele vai ligar o estresse. Para quê? Para você reagir. Ele é para provocar uma reação. Qual a finalidade disso? Proteger sua vida. Logo, assim como eu falei na primeira live na semana passada, o estresse também tem uma intenção positiva, ele também é bom, ele não é mal. O estresse não é um sentimento do mal, ele tem uma intenção positiva para você, que é proteger a sua vida e garantir que você continue vivo. O grande problema do estresse está no exagero. Porque para pensar, uma coisa é você no meio do mato com um leão correndo atrás de você. Na hora que você está no meio do mato com um leão correndo atrás de você, o que você vai fazer? Vai correr? Vai correr. Nessa hora vai vir o estresse, vai vir a ansiedade, vai vir todo esse conjunto emocional para fazer você tomar uma atitude. Porque se você não correr, você morre. O leão vai pegar você. Só que no dia a dia nós temos o hábito de dizer, eu mato um leão por dia. Até aí não seria tão problemático não fosse o seguinte fator. O cérebro não tem senso de humor. Quando você diz eu mato um leão por dia, ele pensa que é de verdade. Não, Rafael, o cérebro não é tão burro assim. Gente, não é tão de verdade quanto
da maneira como você pode estar imaginando. Mas ele vai pensar que você precisa reagir como se fosse de verdade. E vai jogar ali cortisol, adrenalina, noradrenalina, todos os hormônios para você tomar uma atitude e ter uma reação. Logo, é preciso tomar muito cuidado com as coisas que a gente pensa, com as coisas que a gente fala. A primeira dica da live de hoje já foi aquela: não diga eu sou estressado, diga eu estou. A segunda é cuidado com as informações que você vai colocando na sua cabeça. Procure falar coisas boas. Por exemplo, ao invés de falar eu mato um leão por dia, diga aqui é desafiador e eu venço os desafios todos os dias. Inclusive, mais uma dica para você. Hoje está cheio de dicas, hein? Mais uma dica para você. Não diga que algo é difícil. Diga que algo é desafiador. Faz total diferença para a sua mente. Se você duvida, faça o teste. Passe uma semana dizendo que está tudo difícil. Na outra semana, passe a semana inteira dizendo que está desafiador. E veja o quanto isso vai fazer diferença para o seu emocional, o quanto isso vai fazer diferença para você, o quanto você vai se sentir melhor. Bom, então, o estresse é uma reação automática que vem diante dos contextos da vida, as situações acontecem e você reage como se fosse algo muito perigoso. Só que aí eu trago a chave da questão do estresse, que é algo que eu apresento na minha palestra, conversando sobre o estresse. A chave é o seguinte: o estresse não está relacionado ao que acontece. O estresse não está relacionado ao que acontece. O estresse está relacionado a nós, à nossa postura, aos nossos medos. É muito mais em relação ao que eu tenho medo do que ao que acontece. Por exemplo, se você tem medo de ser abandonada, qualquer coisa que acontece nesse ponto, nesse aspecto da sua vida, você já vai entrar no estado de tristeza, de paranoia, de medo. Aliás, 2 sentimentos estão por trás do estresse com a maior frequência: medo e raiva. Medo e raiva. E é engraçado que a maioria das pessoas, quando passa por situação de estresse, só pensa na raiva. Ela não pensa no medo. Ela não reconhece que ela está reagindo porque ficou com medo. Vamos comparar com os animais. Quando é que o animal se estressa? Quando ele fica com medo. Aí ele manifesta o que parece raiva, ele vê o cachorro late, o gato faz aquela... Eu nem sei como é que é o nome daquilo que ele faz, soltando o ar assim para cima da gente. É medo. Então ele reagiu porque teve medo. Diante daquele medo ele tomou uma reação. A mesma coisa somos nós. A mesma coisa somos nós. O estresse, ele surge quando nós estamos com medo e esse medo acaba desencadeando uma raiva. Desencadeando uma raiva, uma atitude de raiva que às vezes a gente não tem controle. Boa noite, Érica. Chegou na hora, sim, bem-vinda. Boa noite a cada um de vocês que entrou aqui. Você que está assistindo gravado também, uma boa noite. Bom, então o estresse tem muito mais a ver com o que está dentro de você do que com o que acontece de fora. Eu vou repetir porque essa merece ser destacada, essa frase merece ser destacada. O estresse tem muito mais a ver com o que acontece dentro de você do que com o que acontece de fora. Eu vivo vendo e ouvindo pessoas falando o seguinte: tal pessoa me estressou. Gente, tecnicamente, ninguém é capaz de estressar você. Tecnicamente, ninguém é capaz de estressar você. As coisas acontecem. E quem estressa, quem provoca o estresse, é o nosso interior. Os nossos pensamentos. Por exemplo, eu não concordo com o seu jeito de pensar. Aí você me fala uma coisa do seu jeito de pensar. A culpa é sua ou a culpa é minha? Vamos cortar a palavra culpa. A palavra culpa é nociva. A responsabilidade do meu estresse, do estresse que eu tive, é sua ou é minha? É minha. Foi a minha mente que não aceitou o seu pensamento. Rafael, mas o pensamento do outro está errado. Será? Quantas vezes você pensou que o outro estava errado e depois você parou para pensar e percebeu que talvez você é quem estivesse?
ao invés do outro estar errado, talvez você é quem estivesse errado nesse contexto. Olha só, o Alisson passando por aqui, a Ellen Crovinel passando por aqui, Vanusa, bem-vindos, todos bem-vindos aqui. Eu estou falando sobre o estresse, e eu estou dizendo aqui, pessoal, que o estresse é algo que acontece por causa da nossa mentalidade. Olha só, irmão Diego Joaquim, muito bem-vindo, irmão, muito obrigado pela sua presença aqui. Ele acontece então porque nós temos as nossas crenças. A maior parte da fonte do nosso estresse é quando algo acontece do lado de fora e bate nas nossas crenças. Aí você me diz, Rafael, então depende também do que acontece do lado de fora. Eu diria que não, gente, porque o principal dessa situação são as nossas crenças. É o que a gente pensa. Se eu penso que aquilo ali está errado, eu já começo a julgar as situações, eu já começo a me colocar contra as situações, me colocar como um opositor. Olha só, a Érica fala que às vezes o fator estressor é dito. Exato, e esse como o fator estressor é dito, por exemplo, as palavras que a pessoa usou, o tom de voz que a pessoa usou, isso vai me deixar chateado se eu acho que aquele tom de voz é errado, se eu acho que aquelas palavras estão erradas, se eu acho que aquela maneira que a pessoa se colocou é errada. Tem uma fórmula de perdão que eu uso muito em todos os exercícios de perdão que eu vou fazer, e a fórmula é a seguinte: eu peço para a pessoa imaginar a pessoa, o outro, olhar para o outro e dizer: eu te perdoo por você não ter sido como eu gostaria que você fosse. Vamos falar sobre isso na live sobre o perdão. Mas olha só como essa fórmula coloca: eu perdoo você porque você não é do jeito que eu quero. Porque na realidade, a maior parte das vezes que a gente se irrita é porque o mundo não está acontecendo do jeito que eu quero. Mas para pensar, gente, o mundo acontece do jeito que é. Do jeito que ele é, ou acontece do jeito que Deus quer. E aí eu vejo as pessoas, eu vou falar de novo, falei um pouquinho sobre isso na live passada. A pessoa está lá, está fazendo a oração pedindo para que Deus ajude, mas Deus faz do jeito dele, a pessoa fica estressada, a pessoa fica chateada, fica com raiva. Então não faz sentido você pedir para Deus fazer a vontade dele, não faz sentido. Tem que falar para fazer a sua vontade? Não, Fábio, não é assim. É porque às vezes a vontade dele me incomoda. Ou seja, mais uma vez a gente volta àquela questão. E isso acontece porque o seu mapa de mundo, as suas crenças estão dizendo para você que aquilo não é do jeito que você quer. Olha só, a Alessandra Tavares entrou, a doutora Daniela entrou. Gente, que turma de peso, olha só. Super terapeutas aqui participando. Muito obrigado por estarem aqui. Mais uma vez a gente volta no ponto central. A pessoa está estressando porque a mentalidade dela está fazendo uma espécie de birra, dizendo: poxa, o mundo não é do jeito que eu quero. Mas pensa bem, gente, o mundo sempre vai ser do jeito que ele é. Ele não necessariamente vai ser do jeito que a gente quer. A maioria das vezes não vai ser do jeito que a gente quer. Logo, o que é que nós precisamos fazer? E agora, o que fazer? Primeiro lugar, precisamos começar a educar a nossa mente. Começar a educar a nossa mente. É por isso que eu tenho trazido aqui esse conteúdo, é por isso que eu vou ter, a partir do dia 7 de março, a terapia de reprogramação emocional e mental. Porque nós precisamos educar a nossa mente, senão como lidar com as situações estressoras? Olha a Ellen colocando: a frustração estressa. Muito. E na realidade, a gente pode inverter esse verbo e dizer: não é a frustração que estressa, eu me estresso quando sou frustrado. Autorresponsabilidade. Essa é uma das palavras centrais quando o assunto é estresse. Trazer a responsabilidade para si. Trazer para mim a responsabilidade, porque eu não tenho condições de mudar o outro. Eu que sou terapeuta, afirmo sempre para as pessoas: eu não tenho condições de mudar você. Eu tenho condições de trazer informações. Eu tenho condições de trazer dicas, mas eu não tenho capacidade de mudar você. Então, nós precisamos trazer a autorresponsabilidade. Eu me estresso quando acontece isso e isso. Logo, se você já sabe que se estressa quando passa por essa situação, que tal aprender? Que tal aprender a lidar com essas situações? Que tal aprender a passar por essas situações sem se estressar ou sem se estressar tanto? Ou, no mínimo,
gerando a capacidade de sair da situação de estresse e retornar para a situação de equilíbrio. Retornar para a situação de tranquilidade. Porque, convenhamos, você está lá dirigindo no trânsito. Está dirigindo no trânsito, né? Você está lá dirigindo, está no trânsito, está passando por situações estressantes, como a gente costuma dizer. É claro que de vez em quando vai surgir uma raiva, o estresse é automático. Eu sempre digo para as pessoas, nós não temos controle sobre a emoção que vem, mas nós temos controle sobre a emoção que permanece. Nós não temos controle sobre a intensidade da emoção que vem, mas nós temos controle sobre a intensidade da emoção que eu vou deixar permanecer. Logo, surgiu uma situação estressante, tome consciência dela, e a partir do momento que você tomar essa consciência, comece a trabalhar a sua mente para poder reduzir isso daí. Para poder reduzir a intensidade disso daí. Fael, é possível? É muito possível, gente. É muito possível. Você só precisa aprender. Onde é que você vai aprender? Leia livros, faça cursos, assista vídeos, acompanhe as lives, ou participe da terapia de reprogramação emocional e mental, ou de outras terapias. Procure alguém que saiba ensinar você. Mas aprenda. É uma questão de aprender e praticar, 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 até que você tenha o domínio disso. Até que você aprenda a ter o domínio desse autocontrole. Ou seja, o estresse vem, mas você consegue olhar para ele e reduzir. Quando você olhar para o estresse, a primeira pergunta que você vai fazer é... Anota aí a primeira pergunta que você vai fazer. A primeira pergunta que você vai fazer é: o que especificamente me incomodou nessa situação? Vou repetir. O que especificamente me incomodou nessa situação? E aí você vai avaliar, às vezes é uma coisa só, às vezes são várias coisas. Você vai lá, faz a avaliação, faz uma listinha se for preciso, para você reconhecer. Ah, isso me incomodou, isso me incomodou, isso me incomodou. Depois você vai aprender a lidar com essas situações sem se incomodar novamente com isso, porque a gente aprende, gente. A gente aprende a passar pelas situações. Oi, Estela, minha amiga, aluna, professora de Enneagrama, muito obrigado por você estar passando aqui. Um abraço para você, um abraço para a sua família toda. Um grande abraço. Reconheça. Faça a listinha, o que especificamente me incomodou. E perceba, eu não disse o que me estressou, porque eu já disse, não é o elemento externo que estressa. Somos nós. Nós ficamos estressados diante do elemento externo. Não é a falta de dinheiro que estressa. Somos nós que ficamos estressados por faltar dinheiro. E lembra que eu falei lá no início da live. Se você não acompanhou o início, você assiste depois. Eu falei lá no início. Os sentimentos que estão por trás do estresse são o medo e a raiva. Na questão financeira, qual o sentimento que está falando mais alto? É o medo. O medo da escassez, o medo de passar a falta de alguma coisa, o medo de não manter ali o mesmo conforto que você tinha, ou pior ainda, o medo de não ter dinheiro para manter a própria vida e, consequentemente, acabar morrendo. Porque o medo está muito ligado à questão da morte. Em essência, o medo está muito ligado à questão da morte, porque é o ego morrendo de medo de deixar de existir. E aí, porque o ego está morrendo de medo de deixar de existir, vem o estresse. Que o estresse está dizendo, reage, toma uma atitude. Se o estresse está dizendo, reage, toma uma atitude, então talvez ele seja bom. Gente, todo sentimento, em essência, é bom. Falei lá na primeira live semana passada, quarta-feira passada. Todo sentimento, em essência, é bom. Toda emoção, em essência, quer o seu bem. O grande problema está no exagero. O grande problema está no excesso. O excesso de estresse. Porque, por exemplo, ficar estressado na hora que precisa resolver uma situação importante é bom. Te acelera. Mas manter o estresse o tempo todo, isso é venenoso. Tá sim de pessoas adoecendo só porque acabam mantendo o estresse o tempo todo. O estresse é para vir em pequenas doses. Cortisol é muito importante para a nossa saúde, mas não é para ficar elevado o tempo todo. A adrenalina é muito útil para a nossa sobrevivência, mas não é para ficar elevado o tempo todo, né, Kênia? Boa noite, bem-vinda. Não é.
É para ter no nível certo, na dose certa. Por isso é importante você começar a assumir as rédeas de algumas coisas. E por isso que o nome dessa live é Sou Muito Estressado. E agora? Então, e agora você vai fazer essas técnicas. Gente, eu já apresentei aqui 3 ou 4 pequenas dicas, pequenas técnicas, que se você aplicar pelo menos uma delas no seu dia a dia, já vai fazer diferença para você. Já vai trazer algum resultado de diferença. Sendo que a última que eu falei foi, olha para a situação e pergunta, o que especificamente me incomodou nessa situação? Eu vou te ensinar a perguntar a mesma coisa, só que de outra forma. O Marshall Rosenberg criou uma técnica chamada comunicação não violenta. Linda a técnica. Recomendo muito a leitura de Marshall Rosenberg. O livro dele se chama Comunicação Não Violenta. E lá ele pede para você reconhecer qual necessidade sua foi desrespeitada. Por exemplo, percebo que meu dinheiro está diminuindo, vem o estresse. Então verifique qual necessidade minha foi desrespeitada. A necessidade de estar seguro, a necessidade de ter conforto, a necessidade de estar tranquilo, de estar em paz. A partir daí, comece a tomar as suas decisões. O que eu vou fazer para ter mais conforto? O que eu vou fazer para poder voltar a ganhar um pouco mais de dinheiro? O que eu vou fazer para resolver essa situação como um todo? E eu volto à frase que eu falei numa das lives, eu não sei mais qual delas que eu falei, que a frase é a seguinte: se você tem um problema e você sabe que ele tem solução, relaxe. Vá atrás da solução. Para de olhar para o problema e vá atrás da solução. Agora, se você tem um problema e você sabe que ele não tem solução, relaxe e se acostume. Nossa, Rafael, que coisa fria. Gente, se não tem solução nenhuma, vai fazer o quê? Não, mas aí tem um milagre. Ah, então tem solução. Se tem a busca pelo milagre, tem solução. Se tem a busca por um outro caminho, tem solução. Então vai atrás da solução. A oração da serenidade é uma oração criada pela metodologia dos 12 passos para ajudar a pessoa a sair dos vícios. E a oração da serenidade diz o seguinte: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que posso. E sabedoria para discernir umas das outras. É isso. É coragem para ir atrás daquilo que tem solução. Então vá. Mas a serenidade para aceitar o que não tem. Se não tem, acalme, respire, relaxe. Agora, se tem solução, vá atrás. Olha só, a Kênia falando aqui, verdade, no momento de estresse nos falta tranquilidade de pensar. É por isso que quando você vai ver qualquer palestra sobre estresse, qualquer cursinho, uma das primeiras coisas que o professor ensina é respirar. Porque a pessoa no momento de estresse, normalmente ela não respira direito. Ela fica naquela respiração de atleta, curtinha, respiração da ansiedade. Quando na realidade a primeira coisa a fazer é respirar. Na verdade, respirar é só um caminho. Porque a verdadeira solução definitiva do estresse seria aprender a viver o agora, o momento presente, igual está escrito no livro O Poder do Agora e em alguns outros livros por aí. Seria a principal solução, viver o momento presente, respirar. Porque olha só, um problema, ele não é eterno. Normalmente ele tem uma duração, ele passa por um início, um meio e um fim. Só que a pessoa, muitas vezes, ela fica focada no futuro, pensando num problema que nem sequer aconteceu ainda. Isso é muito comum. A pessoa fica no momento presente pensando no problema do futuro, que na maioria das vezes nem sequer vai se concretizar. Logo, o respirar é tentar colocar-se no momento presente. É o apresentar-se no momento presente. O Fábio colocou aqui, às vezes procuramos soluções para problemas que não existem. É isso mesmo, Fábio. Assim fico quando estou estressado. Coisas minúsculas que podem ser abstraídas, mas não consigo. É engraçado, Fábio, que às vezes o maior estresse da pessoa são só dos pensamentos dela. O estresse vem dos pensamentos que a pessoa está ali nutrindo, que ela está alimentando. Por isso que eu estou falando, gente, isso que é complicado das pessoas entenderem e aceitarem, é mais complicado ainda. O estresse, ele surge dentro da nossa mente.
As coisas complicadas acontecem ao nosso redor o tempo todo. Desafios acontecem o tempo todo. Estressar-se com ele é outra história. É outra história. Fael, mas é impossível passar pelas situações desafiadoras sem se estressar. Gente, não é impossível, só é desafiador. Só é complicado. Por que a gente não faz isso? Porque a gente não treinou, porque a gente não aprendeu. Você encontra aquelas pessoas, talvez aí em igrejas, escolas, pessoas que têm uma serenidade tão grande. Não é que elas não têm problemas, gente. Elas só aprenderam a lidar. Eu reservei uma frase do Eckhart Tolle, aqui no Poder do Agora, está aqui na frente do meu computador, que a frase é o seguinte: o melhor indicador do nível de consciência de uma pessoa é a maneira como ela lida com os desafios. Vou repetir. O melhor indicador do nível de consciência de uma pessoa é a maneira como ela lida com os desafios da vida. Então, se a pessoa lida com aquele desafio com serenidade, quer dizer que ela tem bastante consciência. Se a pessoa lida com aquele desafio sem serenidade, ela não tem. E detalhe, gente, às vezes a pessoa lida com serenidade na parte profissional, mas mexeu no emocional, ela perde o rumo. Nós não somos inteiros, assim, né? É tudo perfeito. Não é. Às vezes você é perfeito no que... Por exemplo, eu vejo pessoas que têm uma extrema resiliência para a atividade física. Elas vão lá, fazem atividade física, vão para o crossfit, se estressam ao extremo no exercício físico, porque faz parte, e saem de lá plenas, tranquilas, felizes. Enquanto mexeu no emocional, a pessoa não tem um pingo de autocontrole. Mexeu no financeiro, a pessoa não tem um pingo de autocontrole. Por quê? Porque não aprendeu. Porque não aprendeu. E é normal, gente, a gente não sabe de tudo. Tá lotado de coisas que eu não faço ideia, mesmo nesse campo emocional. Mesmo nesse campo, eu estudo, eu aprendo, eu pratico, mas mesmo assim, a perfeição... Jesus Cristo falava no Evangelho, sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito, apesar dele saber que a gente não ia dar conta. A gente não vai chegar à perfeição, acredito eu, mas a gente vai se aproximar cada vez mais. Nós vamos nos esforçar para nos aproximarmos dessa perfeição cada vez mais. O Márcio, somos feitos de partes que tem que ser trabalhadas, é isso mesmo. O Fábio colocou que a vida é bela, né, Fábio? Mas a gente acaba dando uma complicada nela. Deixa eu ver, tem mais comentários aqui. Nívia entrou, seja bem-vinda, Nívia. A Érica colocou uma pergunta aqui. Quando eu aceito, repito 1000 vezes, esqueço de lembrar e lembro de esquecer tal fato, até que não penso nisso. Tá, é uma maneira, né, de repetir várias vezes. Outras pessoas, ao invés de repetir, elas podem usar visualização, ela pode tirar da cabeça aquilo que está incomodando. Podemos falar um pouquinho sobre isso, de uma técnica sobre isso. Uma boa maneira de você lidar com a situação que está incomodando na sua cabeça é você imaginar uma tela diante de você, como se fosse um quadro ou uma televisão. Aí você imagina essa tela diante de você e visualiza essa situação na tela. Visualiza a situação que está incomodando você na tela. Qual a diferença de visualizar na tela ao invés de ficar pensando naquilo ali? Quando você pensa, aquilo é seu, está na sua cabeça. Quando você visualiza na tela, você projetou para fora de você. Uma vez que está fora de você, não é mais você. É sobre você, mas não é mais você. Logo diminui o impacto, reduz o incômodo. Então a primeira técnica que eu digo para você dessa questão de visualização é: imagine uma tela e projete isso na tela, visualize esse incômodo na tela. E uma vez que você visualiza isso na tela, você pode diminuir o tamanho da tela, escurecer a tela, apagar a tela, quebrar a tela, queimar a tela. Você pode fazer um monte de coisas para dizer para o seu cérebro que esse assunto não é mais importante para mim. Você está dizendo para o seu cérebro: não quero mais pensar nesse assunto, ele não é mais importante para mim. O grande desafio de tudo isso, gente, é que você aprende e esquece. Aprende e esquece. Aprende e esquece. E isso é completamente normal.
Eu estou aqui compartilhando esse conhecimento com você. A live vai ficar gravada no Instagram. Eu vou republicar no YouTube. Então você vai poder assistir isso aqui quantas vezes precisar. Tem um colega meu que fez um curso com uma senhora, uma professora muito boa, e ele chegou a assistir uma aula dela mais de 50 vezes. Ele ouvia a aula dela, ele ouviu mais de 50 vezes. A primeira vez ele assistiu, as outras ele só ouvia. Até ele memorizar isso aqui. Porque é normal, a gente aprende, esquece, até que um dia isso se torna um domínio seu, uma competência sua. Tayara, faço exatamente isso. Fecho as janelas. Espera aí, subiu aqui. Fecho as janelas que tentam sugar minhas energias, tanto de problemas quanto de situações e experiências negativas. Exatamente. É isso mesmo, é uma maneira de você dizer para o seu cérebro, eu não quero isso aqui, isso não é meu. E lembre-se, gente, o que acontece do lado de fora não precisa reverberar dentro de você. Não precisa. Não precisa. Agora tem um detalhe. Isso é importante eu falar. Atualmente, infelizmente, as pessoas estão apaixonadas por carregar problemas. As pessoas estão viciadas em carregar problemas. A gente vê que virou uma cultura da nossa sociedade brigar e debater, não debater de forma filosófica, mas debater de forma a defender a minha ideologia a qualquer custo. Isso não é legal, isso só vai estressar você. Se fosse uma questão ideológica que valesse a pena, tudo bem, mas às vezes eu vejo marido e mulher debatendo coisas que poderiam ser relevadas. Eu vejo filho debatendo com as mães. Eu vejo amigos debatendo coisas que poderiam ser relevadas. Então está na hora de pensar, será que eu posso deixar isso aqui para lá? É aquela pergunta que tem sido feita por muitas pessoas. É melhor ficar em paz ou ter razão? Qual é o melhor? Pensa um pouquinho, de acordo com a situação. Se naquela situação for importante você apresentar a sua ideia a todo custo, então tudo bem, defenda. Mas, se naquela situação for mais relevante ter paz, então preserve essa paz. Preserve essa paz para você. Olha só, o Mamédio Nascimento, o professor Mamédio entrou, bem-vindo. João Vitor Barbosa, bem-vindo, prazer ter você aqui. E a Ellen colocou aqui, temos que trazer a consciência para podermos mudar tal situação. Total, Ellen. A chave é consciência. E qual é a chave da consciência? Presença. O que é presença? É você estar aqui, vivendo o agora. Vivendo esse momento. Gente, problemas todo mundo tem. Mas aquela pessoa que se concentra no momento presente e vive o momento presente, ela não vive necessariamente o problema, ela vive o momento. Eu vejo pessoas que estão ali assistindo um filme, mas não prestam atenção no filme, a cabeça está lá no outro lugar, pensando em coisas que vai resolver amanhã. Amanhã é amanhã, gente. Não, vou resolver daqui 2 horas. Então resolve daqui 2 horas. Boa noite, Igor Henrique. Feliz aniversário para você. Estou sabendo do aniversário, eu vi as comemorações, viu? Parabéns. Então vive o momento presente. A pessoa está na festa, mas a cabeça está nos problemas. O que adianta, gente? Vou dar uma dica para você. Não estava na programação da live, até porque a programação é muito aberta. Eu preparo algumas coisinhas aqui, que são as essenciais, o restante eu vou deixando fluir. Mas eu vou te dar uma dica, uma técnica muito interessante. Chama-se técnica das 3 telas. Lembra que agora há pouco eu falei para você que na hora que tiver um problema na cabeça, imagina uma tela e projeta essa imagem do problema lá na tela? Pois bem, você pode usar a técnica das 3 telas, onde fica uma tela ao centro, outra à direita e outra à esquerda. Na tela do centro, você olha aquilo que você está vivendo no momento. Na tela da direita, você olha aquilo que você vai resolver no futuro. Então, toda vez que vier um problema para resolver, você fala assim, eu vou resolver você em tal momento. E joga para a tela da direita. Toda vez que vier uma preocupação, olha para ela e diga, eu vou resolver você tal dia, tal hora. Porque assim fica combinado e o combinado não sai caro. Aí você fica livre para assistir o seu filme, fica livre para fazer sua oração, fica livre para namorar, para viver o momento presente. Pega isso e joga para a tela da direita. E se for um pensamento do passado, um pensamento repetitivo do passado, que fica voltando na sua cabeça, pega ele e joga para a tela da esquerda. Como se você estivesse dizendo para ele, você já passou. Você já passou. Eu não preciso mais de você.
Já entendi. Então faça isso para começar a organizar a sua cabeça. Gente, mas tudo que eu estou falando aqui é muito leve. É tudo muito básico. Você precisa aprender a aprofundar nesses assuntos. Entretanto, o primeiro passo sempre é o mais básico. Um bebê não dá um passo de 1 quilômetro. Um bebê dá um pequeno passo e tropeça e cai. E dá outro passo e tropeça e cai. A mesma coisa somos nós, bebês, que estamos aprendendo a controlar as emoções, a cuidar das emoções. Pegue alguma dessas técnicas que eu ensinei aqui. Tem várias. Foram permeadas aí, foram polvilhadas várias técnicas aqui durante a live. A gente já está quase acabando. A programação das nossas lives é para durar de 30 a 40 minutos. Não quero passar muito disso. Então, pegue essa live, reassista, manda isso aqui para todas as pessoas que precisam. A primeira coisa que eu ensinei aqui na live de hoje é você parar de dizer que é estressado, porque você não é. Você não é estressado, estresse não é identidade, estresse é estado, mas toda vez que você diz eu sou estressado, você reforça esse estado, a tal ponto que ele pode grudar em você e ficar muito difícil de sair. Então comece a treinar cada uma dessas técnicas para você realmente assumir esse controle e, acima de tudo, assumir a consciência da sua vida, porque você pode sim reduzir a intensidade dos sentimentos que te incomodam. Sim, e acima de tudo, você pode aprender a não se incomodar mais com pequenas coisas, tá? Eu não sei se eu já dei essa dica aqui. Eu imagino que sim, porque em quase todas as minhas palestras eu falo isso. Consequentemente, imagino que eu já tenha falado aqui também. Sempre deixe claro para sua mente o que é que você escolhe. Toda vez, quando você for se deitar, diga, eu escolho ser feliz, eu escolho ficar em paz. Escolhe uma coisa só, para não ficar repetindo um monte de coisas ao mesmo tempo. Vamos supor que você escolha tranquilidade. Então repita umas 10 vezes. Eu escolho ser tranquilo, eu escolho ter tranquilidade. Eu escolho tranquilidade, eu escolho ficar em paz. Olha só, chegamos aos Estados Unidos. Beatriz, bem-vinda. Muito obrigado. Então diga o que você escolhe. Eu escolho a tranquilidade, eu escolho a paz, porque assim você está direcionando o seu cérebro. Agora, para fechar essa nossa live, porque sim, já estamos chegando no final, eu quero dizer o seguinte: você não precisa se estressar. Fael, mas eu não consigo me controlar. Eu sei, gente, o controle vai surgir de acordo com o tempo, não é assim na hora, não é rápido, mas você não precisa disso. Você precisa de soluções para os problemas, é só. Não é do estresse. Estresse é solução? Diz para mim. É? Não é? É óbvio que não é. Estresse não é solução. Estresse é um caminho, é um ajuste, é um chute na bunda. Nem sei se pode falar isso aqui, ao vivo. Estresse é um chute para ver se você sai do lugar, é só isso. Mas não é... Agora, o que as pessoas têm feito ultimamente? Elas pegam o estresse e ficam ali rodando em torno daquele estresse, e alimentando, e multiplicando. Então, não fique focando no estresse. Foque naquilo que precisa ser solucionado. Lembre-se das perguntas que eu ensinei para você na live. As perguntas foram: o que especificamente está me incomodando nessa situação? E a outra: qual necessidade minha está sendo desrespeitada nessa situação? Foque nisso. Uma vez que você encontrou qual é a necessidade que está sendo desrespeitada, comece a procurar soluções. Mas, Fael, eu procuro e não encontro. Bem-vindo à vida. É assim mesmo, a gente não encontra de primeira. Lembra aquela vez que você estava procurando alguma coisa e não achava de jeito nenhum? Aí de repente você falou, desisto. Passou um pouquinho e você achou, não foi? É assim, gente. O nosso cérebro ele tem muito mais facilidade para encontrar soluções quando ele está tranquilo e em paz. Então, ao invés de ficar alimentando o estresse, a raiva, diga: eu escolho ficar em paz, eu escolho ficar bem. E a partir daí, comece a buscar as soluções, ou melhor ainda, deixe a solução vir até você. Deixe a solução surgir na sua mente, no seu coração, como uma revelação divina, como uma revelação da consciência. Deixe ela surgir. Bom, gente,
Dia 11 de março, em Rio Verde, teremos o seminário Saúde Plena. Eu vou falar sobre saúde emocional, o meu amigo João Paraná vai falar sobre saúde comportamental e meu amigo Fernando, acupunturista, vai falar sobre saúde energética. Dia 25 de março, método training presencial em Rio Verde e a partir do dia 7 de março, terapia de reprogramação emocional e mental. É um curso para você aprender a cuidar da sua mente e das suas emoções, ou é uma terapia para você aprender a cuidar da sua mente, das suas emoções. Você vai entender como você preferir, porque na realidade eu vou abordar das duas formas, como se fosse um curso e como se fosse uma terapia. 100% online, então você de qualquer lugar do mundo pode participar. Começa no dia 7 de março. Basta você entrar em contato comigo que eu passo as informações. Boa noite, Cláudia! Bem-vinda! A gente está finalizando, mas seja muito bem-vinda aqui à nossa live. Gente, vai ficar gravado no Instagram, vai ser republicado no YouTube, Rafael PNL. Envie para todo mundo que precisar. Conhece alguém que precisa abandonar esse ponto de vista aí do vitimismo, do estresse? Dessa prisão do estresse, então envie para todo mundo. Tayara, obrigado pela participação, prazer ter você aqui. Gente, fica essa mensagem para você, viva o presente, tenha consciência e aprenda a cuidar das suas emoções. E ó, quarta-feira eu tô de volta, quarta-feira, 20 horas. Quarta-feira, às 20 horas, eu vou estar aqui e dá uma olhada no Instagram que eu vou colocar as propostas de tema por lá. Provavelmente vai ser perdão, porque foi o segundo colocado nessa semana. Vamos descobrir, tá bom? Um abração para você e até a próxima.